Olá pessoal, esse é o Anime Mundo e nesse vídeo eu vou falar sobre um anime que eu comecei a ver recentemente, que é o Vinland Saga. Esse é um anime que teve uma primeira temporada muito elogiada, já a segunda temporada não tanto assim. Esse não vai ser um vídeo de resumo, mas eu gostaria de entrar em um dos principais assuntos abordados por essa obra. Então terá spoilers da história, que aconteceu na primeira e na segunda temporada. O anime se passa na história do Thorfinn, filho de Thors, e que busca vingança pela morte do seu pai. A primeira temporada é toda voltada para o desenvolvimento da vingança de Thorfinn, e a segunda é mais uma temporada de consequências e reflexões sobre as escolhas que o mesmo tomou na primeira temporada. E quando o Thorfinn ainda era apenas uma criança, o seu pai acabou o pegando enquanto ele estava olhando uma adaga, e ele questiona seu filho o porquê que ele estava querendo uma faca. Ele falou que essa arma serve para matar pessoas, e pergunta quem ele quer matar. Daí o Thorfinn fala que quer matar os seus inimigos. Nesse momento, o Thor fala a frase mais importante para o desenvolvimento do Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. E embora o mesmo não ter dado tanta importância para essa frase naquele momento, essa frase fica ecoando na mente do Thorfinn durante boa parte da primeira temporada. E seu pai, ele, embora seja extremamente forte, ele era um homem que passou a odiar guerras. Ele se tornou praticamente um pacifista. Alguém que recorria para a violência em último caso. Já que o mesmo, ele entendeu que ele queria buscar apenas uma vida pacífica. Justamente porque a guerra o tornou alguém mais distante. E que nem sequer deu importância para o nascimento da sua primogênita, a sua filha mais velha. E quando o mesmo percebeu o que ele estava se tornando, ele acabou decidindo abandonar os campos de batalha e buscar por uma vida pacífica. Ele percebeu que era isso que ele queria de fato. Mas abandonar o campo de batalha é praticamente um crime. E ele acabou sendo morto por conta desse crime que ele cometeu. Mas no caso de Thorfinn, ele acaba não conseguindo a sua vingança, porque o cara que matou o pai dele foi morto por outro cara. E ele acabou perdendo aquela razão para continuar vivendo. Já que ele vivia em função da sua vingança. E ele acreditava que, já que o cara lá morreu e não foi por suas mãos, ele acabou perdendo o seu propósito. E a gente vê o Thorfinn, no início da segunda temporada, um cara totalmente acabado. Ele não é exatamente um cara depressivo. Ele é um cara sem propósito. É alguém que acabou perdendo o medo na morte, justamente porque para ele não tem sentido alguém viver por nada. Porém, na segunda temporada, a gente acaba acompanhando um outro lado do desenvolvimento do personagem. Um personagem que acabaria seguindo os mesmos passos do seu pai. E ele também abandonando a violência, né? E também buscando uma vida pacífica. Inclusive, a gente vê em uma cena dessa temporada um versículo da Bíblia, que seria uma fala dita por Jesus. E foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nessa temporada ele acaba conhecendo um cara chamado Einar, que é extremamente importante para o desenvolvimento do Thorfinn. E ele acaba decidindo que queria criar um paraíso na Terra, já que na primeira temporada é falado sobre Vinlândia, que era uma terra quente e abundante. E ele acaba decidindo que quer encontrar esse lugar para conseguir criar um lugar pacífico, onde eles não precisam entrar em conflitos, em guerras. Vinland Saga é uma obra espetacular, e é uma obra que é voltada para um público mais adulto, já que tanto por causa de sua violência, mas também por causa de sua narrativa,
ser mais complexa, é algo que tanto criança quanto adolescente não vão entender e provavelmente não vão ter interesse. E é uma obra que traz muitas reflexões em questão de vingança, sobre propósito e também sobre guerra mesmo. E também porque, embora para um guerreiro naquela época, guerra era praticamente as coisas que muitos gostavam, mas é aquela coisa que nada substitui a paz de uma vida da pacífica. E é uma coisa que o Thorfinn foi entendendo isso conforme ele foi amadurecendo. Que a obra, ela entende que os vikings, eles eram praticamente um povo de guerra. Era uma nação que praticamente vivia para isso. Mas ele apresenta esse lado do Thorfinn, o lado pacifista dele, como uma questão de amadurecimento do personagem. E o porquê da segunda temporada ser tão criticada? Um dos motivos é porque a primeira temporada é claramente muito mais voltada para a ação. Logicamente que não se compara a um shonen em questão de ação, mas é sim uma primeira temporada mais movimentada do que a segunda. Só que a segunda, como eu disse, é uma temporada voltada para reflexão, para as consequências das atitudes que o Thorfinn tomou na primeira temporada e o desenvolvimento do personagem do Thorfinn. Um desenvolvimento de personalidade, um desenvolvimento de propósito do personagem. E amadurecimento todo mesmo. E para mim, essa segunda temporada tá fazendo isso de uma maneira magistral. E eu realmente não entendo essa crítica toda à segunda temporada. Mas fica aí a recomendação de você assistir Vinland Saga. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha conseguido entender o que eu quero falar. Já que, por algum motivo, para falar essas coisas, eu tenho bastante dificuldade de expressar o que eu tô querendo dizer. Por algum motivo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Comenta, avalia o vídeo, se inscreve e compartilha. E até mais.